Então vamos dar início à nossa reunião, agradecendo já a presença de todos neste formato novo para a SES e para todos nós, quase sempre, e pedir desculpa já por alguma coisa que não vai estar tecnicamente perfeita. Vamos tentar criar aqui um programa de cerca de 1h30, 2 horas, para tentar dar tempo aos nossos convidados e depois também a participação das pessoas que gostarem de partilharem o momento que estamos a viver. A nossa ideia, no fundo, era criar uma coisa parecida com as reuniões que temos habitualmente, no fundo, as reuniões que fazemos habitualmente nos núcleos da ASES. A ASES, para quem não conhece, no fundo, é uma empresa, é uma associação que reúne pessoas, não empresas, mas sim empresários e gestores. No fundo, é uma associação de pessoas que não representam, que não é das empresas, mas sim das suas pessoas em nome individual que aderem a esta associação que visa criar condições para a pessoa serem mais responsáveis e terem mais consciência do seu papel como cristãos nas empresas, trazer Cristo para as empresas, para as suas decisões, etc. Aconselho a todos a verem o site da ASES e, no fundo, a inscreverem-se, porque também para quem é empresário cristão acho que é uma boa forma de também ter aqui grandes desafios e grandes propostas que a ASES vai fazendo ao longo do ano para que todos nós consigamos ter um papel mais ativo como cristãos também nas empresas. Vamos passar então aos nossos convidados. Portanto, a nossa conferência, no fundo, é construir a esperança nas empresas do Ribatejo, e a ASES gostava de ter um papel também de pôr em contacto as empresas para saberem o que é que se passa umas das outras, nesta fase de tanta informação, de tanta notícia, saber que realmente vai na cabeça e no coração dos empresários. E para isso convidámos alguns dos nossos antigos convidados que têm ido aos nossos almoços e que aceitaram todos, e o seu bispo também, que foi um dos nossos convidados, que agradecemos muito a sua presença, também para nos ajudar a enquadrar um bocadinho a situação que vivemos, tanto a nível empresarial como a nível pessoal e a nível social. E, portanto, iria começar por... eu não vou apresentar porque ainda falta-nos um dos convidados que está aflitíssimo com um problema técnico lá na sua empresa e vai talvez entrar, que é o Douglas. Mas ia começar pelo António Campos. O António Campos é presidente da Comissão Executiva do NERSAN, que é a nossa organização empresarial, e queria perguntar ao António o que é o ponto da situação, aquilo que tem, qual é a sensibilidade que tem das empresas que representa e que está em contacto, qual é o ponto da situação, qual é o impacto que pouco já se pode saber ao fim do mês da crise ter instalado, qual é a sensação que tem através das empresas que normalmente fazem os inquéritos, etc. António. Bom, boa tarde a todos. Eu só para poder dar aqui um enquadramento. Portanto, nós inicialmente, em termos da associação, aqui há 4 semanas atrás, procuramos, em face daquilo que estávamos a ver nos outros países, também apresentar um conjunto de propostas ao Governo, no sentido, tanto de minimizar e tentar responder a alguns problemas. E o que temos feito nestas 3 semanas, 4 semanas, é um pouco responder, porque houve muita baralhação sobre as medidas, que linhas é que havia, como é que as empresas podiam recorrer ao layoff simplificado, um conjunto de se os trabalhadores podiam ficar em casa, a questão da assistência à família, etc. Portanto, nós estivemos ali durante 15 dias muito ocupados a dar este tipo de resposta. Em termos muito globais, eu diria que neste momento no distrito deverão estar à volta de 35 mil trabalhadores em layoff. Nós no distrito temos à volta de 150 mil trabalhadores, portanto andará na ordem um terço dos trabalhadores devem estar em layoff. Também daquilo que nós conseguimos perceber, dos contactos que temos feito com as empresas, dos inquéritos, eu diria que 50% das empresas, se calhar, eu quando digo isto, digo o universo NERSAN, que é a indústria, serviços e agroindústria. 50% das empresas, portanto, têm efeitos minimizados que podem vir a ser prejudicados por causa da questão das cadeias de abastecimento e também do que diz respeito à questão das exportações, porque a quebra das encomendas ainda não se está a verificar, nomeadamente das empresas que estão
na área da exportação. Portanto, de uma forma muito generalizada, tirando, portanto, nós temos poucas empresas de comércio e restauração, mas tirando essas empresas, não há problemas muito graves ainda. Houve empresas, nomeadamente a Mitsubishi e outras empresas que optaram por fechar previamente, fecharam as empresas, portanto tiveram um mês parado porque têm as bolsas de horas e portanto permite-lhes depois compensar essas horas mais tarde. Portanto a Mitsubishi, se não me engano, já reabriu esta semana e portanto isso vai acontecer. Agora, o que vemos efetivamente aqui é um problema complicado em termos de tesouraria. Aliás, há um estudo americano que o diz nesse sentido, que é as empresas, as microempresas, por norma, não aguentam mais de 27 dias sem faturar. Isso preocupa-nos um bocado, a questão das pequenas empresas, porque as pessoas têm mais dificuldade de recorrer a linhas de crédito, independentemente de como alguns economistas dizem, sempre, que é mais uma dívida, mas não sei se será mais uma dívida para resolver um problema ou será uma dívida que não para outra coisa qualquer. Mas pronto, essas empresas têm mais dificuldade. Nós também nas propostas que fizemos ao Governo, uma das situações que tínhamos colocado era a questão da gerência, porque estamos a detectar muitas situações em que a empresa teve que ir para layoff e, portanto, tem necessidade de tesouraria que vai demorar a chegar em algumas circunstâncias. E temos muitos gerentes que são praticamente ele e mais uma ou duas pessoas e essas pessoas estão com graves dificuldades. Portanto, é uma área que eu diria que se calhar à volta de 15% das empresas estão a viver este problema. Apesar de agora ter havido esta alteração e que permite que os sócios gerentes que não têm trabalhadores possam, portanto, recorrer também a apoios social, mas existe aqui esta parte que muitas vezes é esquecida, portanto, os trabalhadores todos portanto, estão a receber o ordenado ou estão em layoff e, portanto, têm, mesmo com os salários cortados, têm remuneração e voltamos a assistir um problema que é a questão dos empresários, muitos deles que eventualmente estão com problemas complicados e que têm zero ou que não podem estar também a dar apoio à família porque não podem meter a baixa ou o requerimento da segurança social. Portanto, há aqui questões complexas. Eu penso que, se for possível, até meados de maio, abrir as empresas, tirando aquelas que têm que estar em confinamento muito próprio, portanto, devido à presença de um conjunto de pessoas ou de clientes nas instalações, as outras eu penso que pode haver aqui alguma normalização. Portanto, no inquérito nós fazemos, como eu há bocado disse, cerca de 50% e melhorou, de uma semana para outra melhorou, portanto, mais cerca de 4% das empresas, portanto, estão a funcionar, muitas não com normalidade, portanto, há empresas que também optaram por ter metade das pessoas a trabalhar e outra metade em casa e depois vão trocando, mas eu penso que se nós formos capazes, que eu acho que aqui é o ponto mais importante do ponto de vista empresarial, se formos capazes de manter as empresas, não as destruir, ou seja, elas não irem abaixo, porque é muito mais difícil recuperar uma empresa que deixou de funcionar durante um mês ou dois e, portanto, que os trabalhadores foram para o desemprego portanto, ou saíram da empresa, do que tentar manter ali a chama acesa para depois voltar a produzir. E eu acho que esta é que é a grande questão, se o tempo não é exagerado, de modo a que não haja esta quebra na parte da produção. Se não houver esta quebra, penso que podemos ter as coisas normalizadas, se não houver nenhuma onda novamente desta pandemia, podemos ter as coisas mais ou menos normalizadas no mês de junho. Este é o feedback que tenho. Eu devo dizer que em termos deste ano nós partilhamos e conversamos em termos da estrutura com cerca de 500 empresas nestes 15 dias e o sentimento é um bocado à volta disto que eu acabei de referir, assim de uma forma muito genérica. Também para dizer que muitas empresas já recorreram, cerca de 30% já recorreram às moratórias, 40% das empresas vão recorrer às linhas de apoio à tesouraria. Portanto, as empresas estão a estruturar e estão a tentar sobreviver como têm feito sempre, com grande resiliência, portanto, a tentar sobreviver e apanhando os mecanismos todos. O que falta, eventualmente, é o tal chamado Plano Marshall, que penso que o Parlamento Europeu amanhã irá aprovar alguma coisa nesse sentido, para poder
dar aqui alguma robustez. Porquê? Porque na prática os problemas vão existir, se não for agora, vão existir daqui a um ano e meio. Ou seja, as empresas podem ir buscar tesouraria, podem ir buscar apoios no layoff, etc. Mas quando tiverem que começar a pagar esses financiamentos daqui a um ano, portanto a previsão pode ser até 18 meses, se isto não tiver começado, a economia não tiver começado a crescer novamente com alguma dinâmica, os problemas vão aparecer daqui a 18 meses. E, portanto, acho que é necessário fazer tudo e mais alguma coisa para que daqui a 12 ou 18 meses não surjam os problemas de falência, insolvências, porque depois as empresas não conseguem pagar esses financiamentos que obtiveram. Portanto, há aqui várias barreiras que temos que conseguir transpor de maneira que isto não caia. Ou seja, não fiquemos com a ideia que resolvemos o problema em maio, está tudo resolvido e agora isto vai correr bem. Não, resolvemos em maio, mas depois vamos ter que resolver no final do ano, porque depois quem for aos financiamentos pode na mesma fazer despedimentos a partir de janeiro e, portanto, como o indicador do FMI dizia ontem, portanto, nós podemos ter um desemprego na ordem dos 14%, portanto, há aqui vários fatores que contribuem para que haja necessidade de se trabalhar com muito cuidado esta questão da economia. E para terminar, e portanto, fiquei para questões, há a situação do nosso país e a região nem tanto o turismo, infelizmente nós não temos, infelizmente neste momento também, vamos dizer isso, não temos tanto turismo como isso, tirando a região do norte do distrito de Fátima, mas temos uma questão que é as exportações e não sabemos como é que vai reagir, temos 30% das nossas empresas exportam e, portanto, não sabemos como é que vai ser a reação dos importadores. Temos informação que as encomendas não pararam, diminuíram, não pararam, mas esperemos que não haja aqui uma queda nessas encomendas e, portanto, as exportações possam também aqui entravar. Portanto, é um fator muito, muito decisivo, até porque as empresas que estavam com alguma dinâmica são aquelas que estão da fileira da exportação e o quebrar essa fileira da exportação pode também ser muito prejudicial e, portanto, criar aqui também problemas de liquidez, de emprego, etc, etc. Tem dito. Muito bem. Eu acho que já valeu a pena, porque eu estava a pensar que estava bem pior e que as coisas se iam afundar. Os nossos sentimentos variam muito conforme as notícias que a gente vai havendo, porque não tem números fidedignos das nossas atividades, a maioria das vezes. Pelo menos é o meu caso. Eu deixei já de ver notícias, só para que a pessoa depois um dia tem uma coisa, para o dia ver outra. A sensação que temos é que isto vai levar algum tempo até que se comece a perceber para onde é que isto vai. Eu ia passar agora ao Pedro Carvalho, uma das empresas que falou o António, que muito baseadas na exportação. O Pedro é o presidente, é o CEO do Couro Azul, uma empresa dedicada ao couro, uma empresa espetacular que eu tenho a gosto de conhecer, que faz muito do setor automóvel a sua base do negócio. Eu penso que fazem grande parte para exportar e o Pedro, que empregam imensas pessoas, gostava, Pedro, de dizer um bocadinho qual é o ponto da situação numa empresa como a sua, da sua dimensão, com tantas pessoas a trabalhar e baseado nas exportações. Como é que está a ser o sentimento? Como é que estão a atravessar este problema? Força, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, vamos a ver, eu tinha aqui alguns tópicos que nós, enfim, tentámos organizar a apresentação e o primeiro seria, de facto, fazer um ponto de situação da empresa e do setor onde nós operamos. O setor, portanto, o que nós fazemos é a transformação de couro até produto final, couro acabado, que vai ser aplicado, como sabem, depois basicamente no setor automóvel, alguma coisa aeronáutica e ferroviária. Bom, mas 95% será para o setor automóvel. Portanto, nós estamos muito condicionados. Estão a ouvir bem? Muito bem. Ok. Nós estamos naturalmente condicionados pelo que se passa no setor automóvel. E neste momento, se me perguntarem qual é a situação na Couro Azul, é naturalmente claro que de preocupação, porque o que se passa no setor automóvel pode ser preocupante, não só numa perspectiva de curto prazo para este ano, mas numa perspectiva dos próximos 2 anos. Bom,
Na cor azul, o que acontece é que nós neste momento estamos em paragem parcial, digamos que afeta para aí cerca de 30%, 35% da nossa força de trabalho, que hoje nas duas empresas será na ordem de 700 pessoas. E estamos parados porquê? Porque o nosso cliente, a cadeia onde nós estamos inseridos até chegar ao construtor final, o construtor que pode estar na Europa, pode estar na China ou nos Estados Unidos, portanto tem várias reações ao que se está a passar. Mas o que despoltou de facto esta interrupção nesta cadeia de fornecimento foi a paragem dos construtores. E basicamente eles pararam por volta do dia, na Europa, por volta do dia 15 de março. E depois anunciaram consecutivamente que iriam abrir no final de março ou no princípio de abril, e temos semanalmente, portanto, tido informação de que eles vão adiar de semana para semana. A maior parte dos construtores na Europa, neste momento, está anunciado, já esta semana, novamente retificado, que uns entrarão finalmente a trabalhar, a retomar a 27/4, próxima semana, e outros só em 5 de maio. Quando eles param, depois para os fornecedores de sistemas e depois, por cadeia, para mais tarde o fornecedor de componentes em que a nossa empresa se encontra. E, portanto, isto é uma cadeia, começa primeiro o construtor a parar, passado 1 ou 2 semanas para o fornecedor de sistemas e finalmente atinge portanto, a indústria de componentes onde nós estamos. E porquê é que pararam? Basicamente os construtores. Eles pararam, em primeiro lugar, enfim, por uma necessidade, sobretudo nos países onde este vírus foi mais forte, os resultados disso foi mais forte, pararam por uma questão de, desde logo, proteção dos trabalhadores. Mas, em segundo lugar, também por uma quebra na cadeia de fornecimento. Muitos dos componentes, uma grande parte da eletrónica que é utilizada no setor automóvel tem como origem a China. E a China parou primeiro. E, portanto, isso acabou por implicar uma quebra nesta cadeia de fornecimento que se repercutiu só mais tarde, coincidente com a crise do coronavírus na Europa. Em terceiro lugar, também, neste momento, o regresso ao trabalho desses construtores está a começar a ser adiado também por causa da quebra das vendas que se perspectivam, enfim, para os próximos meses e mesmo para o próximo ano. Eu não quero entrar muito em números, aliás, a organização do evento pediu-nos para não, porque isso as televisões fazem bem, pá. Embora nem sempre estejam de acordo, mas pronto, mas aqui tem talvez interesse na perspectiva dos automóveis. As vendas de automóveis o ano passado em todo o mundo foram na ordem de 90 milhões. Para este ano, os estudos que são feitos por vários consultores, enfim, vários entendidos estudiosos disto, aponta para uma venda na ordem de 76 milhões, o que dá uma quebra de 15%. Há quem diga até que pode ir a 20%. Mas o que é curioso é que mesmo para 2021 a perspectiva não é de voltar ao valor de 2019, mas é de ficar na ordem de 85 milhões de viaturas. Portanto, em termos de, pelo menos de perspectiva de setor automóvel, isto vai ser uma coisa para regressar aos números de 2019 para, no mínimo, 2 anos a 2 anos e meio. Portanto, esta é a perspectiva que vos posso aqui deixar. A quebra de vendas na Europa no último mês de março, consoante variando dos países, mas foi na ordem de 60% a 70%. Naturalmente, o problema aqui, a recuperação no setor automóvel terá que ser obrigatoriamente mais lenta, infelizmente, porque o automóvel não é um produto prioritário, de primeira necessidade. A pessoa que quer mudar de carro, ou a empresa que tem que renovar a frota, pode aguentar mais 1 ano
ou mais uns meses, até ver como é que a economia reage, como é que a sua empresa vai avançando, as suas economias familiares, e, portanto, é uma decisão que vai demorar e, por isso, acaba por afetar. A outra questão que me colocaram era depois qual o efeito em termos de faturação e de emprego, enfim, no caso da nossa empresa, que é muito semelhante ao que se passa no resto do setor automóvel. Nós, no primeiro trimestre, não tivemos grande alteração, manteve-se o volume de negócio comparado com 2019, porque tivemos o mês de janeiro e de fevereiro, enfim, de evolução muito positiva. E essa era a evolução que a economia europeia estava a ter, sustentada, e, em particular, no setor automóvel, estávamos, enfim, agora, em 2018 e 2019, a atingir a situação de 2008 ou 2007, antes da grande crise de 2009-2010, que, infelizmente, é aquilo que se está a repetir, e há quem diga que com repercussões ainda piores. De qualquer maneira, a questão é que para o segundo trimestre, no nosso setor e na nossa empresa, por consequência, nós estamos a prever uma quebra na ordem de 60%, o que é muito, muito duro. No terceiro trimestre, uma quebra ainda na ordem de 40%, e no último trimestre já de 20%. E no próximo ano poderá retomar a pouco e pouco, mas tudo isto é de facto uma incerteza. Em termos de trabalho, o que é que, em termos dos nossos colaboradores de emprego, o que é que nós fizemos? De cerca de 700 pessoas que nós temos nas duas empresas, de facto, nós hoje temos para aí 80 pessoas que estão basicamente numa situação de baixa, enfim, por terem questões de risco, etc., e que foi reconhecido pelo sistema de médico que deviam estar fora da empresa, e por outro lado de baixa, e uma grande parte depois de assistência à família. Uma vez que as escolas fecharam, essas pessoas estão em casa nas condições que são amplamente conhecidas, e essa situação vai se alargar para já durante mais 3 semanas, é o que se fala. Depois haverá nova posição do governo sobre a abertura ou não de parte das escolas, e portanto isto representa logo à partida de facto uma quebra de capacidade de força de trabalho. Por outro lado, porque, enfim, não se justifica estar a trabalhar mesmo com a equipa remanescente, nós demos férias a cerca de 60 pessoas. 2 semanas de férias. O critério foi, em primeiro lugar, pessoas de problemas de saúde, de risco, etc. O segundo critério, tentámos arranjar um critério transparente para toda a gente e para todos os colaboradores. O segundo critério foi pessoas com idade superior a 60 anos e, por último, todas as pessoas que ainda tinham, em alguns casos, saldos de tempo, de férias para gozar do ano anterior. Portanto, neste momento estamos focados nesta situação. Vão voltar as pessoas que tiveram férias durante estas 2 semanas e vão outras, portanto, num processo rotativo, até aguentarmos, enfim, até ver até quando é que podemos aguentar esta situação, evitando à partida entrar em layoff. Porque o layoff, ok, em termos das empresas, será a solução do ponto de vista financeiro mais vantajosa, mas para o pessoal resulta de facto uma perda de salário, e isso de momento até estamos a tentar evitar. Depois, a outra questão que me colocavam ainda era, enfim, daqui para a frente, qual a estratégia? Eu aqui não quero alongar, mas em questão de estratégia, nós neste momento os gestores estão a fazer
tudo ao contrário daquilo que aprenderam nas escolas, nas universidades. Aí mandam-nos definir uma estratégia, um planeamento, um plano, um planeamento, e depois implementá-lo e depois controlá-lo. Ora bem, nós nesta altura não estamos a fazer, infelizmente, não estamos a fazer isso. Estamos a gerir dia a dia. E quase que me apetece dizer, como os treinadores de futebol, epá, qual é o seu plano e tal? Não, o meu plano é ganhar o próximo jogo. Não é? E depois logo se vê. Nós estamos focados no jogo desta semana. E, infelizmente, na indústria, ou enfim, em muitos setores empresariais, eu diria que esta é a situação. Portanto, de qualquer maneira, dentro desta situação complexa, se me perguntarem o que é que nós pretendemos fazer em termos estratégicos para resistir à crise, em primeiro lugar, naturalmente, há que salvaguardar a proteção dos nossos colaboradores, porque se houver uma falha, enfim, complicada, estamos a falar da vida das pessoas, e se houver uma falha a esse nível, naturalmente, o resto dos nossos planos não os podemos implementar. Falha tudo por consequência, como num dominó. De qualquer maneira, para terminar, há que garantir a cadeia de fornecimento. E, portanto, temos que procurar, por exemplo, matérias-primas alternativas, se algumas delas vêm de países que neste momento estão ainda mais confinados do que Portugal, e, por exemplo, Itália para nós é um fornecedor importante, e estamos com algumas dificuldades nessa área, estamos à procura de alternativas, tanto em termos de matérias-primas como produtos químicos, etc. Espanha é igualmente um parceiro importante para nós, e aí as coisas também estão complicadas, como sabemos. Depois temos que preparar, do ponto de vista da nossa logística, um contacto diário com os nossos fornecedores, que estão diariamente a alterar significativamente o plano de entregas. Alguns são processos complexos de logística, como para a China, como para o México, como para a Turquia, etc. E, por último, estamos já focados na preparação do relançamento dos fornecimentos para aqueles clientes para os nossos clientes, que são os tais produtores de sistemas, que têm que reagir rapidamente quando os construtores finalmente abrirem. E, portanto, isso é um trabalho complexo, que tem a ver com a criação de estoques de segurança, com a operacionalidade de equipamentos e por aí fora. Portanto, neste momento pensa-se já, e aí é que sim, é estratégico, no que fazer depois desta crise, enfim, se não passar, mas pelo menos nos aliviar. Não sei se pude ajudar alguma coisa, mas fico disponível para outras questões. Obrigado. Deixei de ouvir o João Coimbra. Estava com o som desligado. Ok. Obrigado, Pedro. A situação realmente vai ser ao dia, que é o que todos estamos a fazer. Nós tínhamos um convidado, como disse, que era o Douglas Gilman, que está aí com um problema, está a tentar resolver em tempo útil para entrar. E eu vou passar a mim próprio, que tinha aqui também como interveniente, para dar um bocadinho o ponto da situação do setor agrícola. O setor agrícola, sendo um setor de necessidades básicas e primárias, teve um bocadinho a vida ao contrário. Teve muito a ver, até temos um slogan que não paramos ou que não vamos parar, etc., porque realmente é um dos setores que precisa de não parar para abastecer, pelo menos, as necessidades mais básicas. O setor é muito heterogéneo e, portanto, dentro do setor há uma variabilidade enorme. Desde o nosso setor, por exemplo, o nosso setor é o setor dos cereais, que é muito longo, é muito lento. Portanto, nós estamos na fase, por exemplo, de sementeiras agora. O produto só vai ser colhido em outubro e ser vendido nessa altura. E, portanto, não tivemos uma implicação direta. Pelo contrário, estamos sem saber o que é que vai se fazer da procura. Como praticamente tudo vai ser mexido, tanto na oferta como na procura, na maioria dos casos, todas essas commodities, que são as que estão mais lentas no mercado, respondem mais lentamente a todos estes fluxos.
De qualquer forma, a sensação que temos e aquilo que conheço é que temos setores que foram apanhados a 100%, o caso das flores, de algumas hortícolas e frutos perecíveis. Portanto, quanto mais perecível é o produto agrícola, mais complexo tem sido a situação. A procura não parou, mas basicamente o que parou foi as exportações e parou alguma mão de obra que está deslocada e não pôde vir em alguns casos, principalmente aquilo que vai começar a partir de agora, que é os frutos de caroço, os pêssegos, as ameixas, as cerejas, todas elas vão ter dificuldade em fazer corresponder a procura e a oferta devido à imposição dos imigrantes não poderem vir e estarem condicionados nas deslocações. O que vemos também é que a logística foi completamente alterada, as pessoas deixaram de comer nos restaurantes e nas viagens e estão a comer em casa, portanto, a maior parte das pessoas voltou a ir aos supermercados e às mercearias e a logística que estava preparada para o canal Eureka, que é o canal que faz o abastecimento a todos os restaurantes e hotéis, colapsou, esse desapareceu e, portanto, é muito difícil em pouco tempo essa procura ser ajustada. E, portanto, estamos a ver destruição de produto, principalmente nos frescos, já há alguns pedidos de intervenção para tirar produto do mercado, quando os problemas é também depois o encharcamento em alguns mercados faz com que o preço também seja muito reduzido e isso está a complicar alguns setores. Vamos ver, havia um problema que para nós nos preocupava muito, que era a logística das peças e da manutenção da maquinaria. Nós estamos muito dependentes, e aqui nesta crise estamos extremamente dependentes de uma lógica do estoque zero. Em Portugal não há estoque de praticamente nada a nível das máquinas, a nível dos equipamentos, dos serviços. Ninguém de nós tem uma peça em casa, nenhuma das nossas oficinas tem uma peça em casa. Cada vez que eu vou a uma oficina com um trator e peço um filtro do óleo, ele manda vir o filtro da Alemanha vem de Itália, e isso leva 3 dias, quando tudo está a correr bem. Quando as logísticas, na origem, como o Pedro disse, são interrompidas ou são paradas, toda essa cadeia entra em risco de não conseguir corresponder àquilo que é preciso. E, portanto, estávamos muito preocupados. Eu lembro que na primeira semana da crise tivemos uma máquina, um trator parado, logo sem peças, ficou parado, acabou. Aquele trator era como se não existisse. E fez-me lembrar a presença da agricultura em África, que tem exatamente este problema dos estoques e das peças de reposição, etc. Felizmente, tem-se conseguido recuperar quase toda a logística da entrega das peças e, portanto, isso também é um bom sinal que houve algum bom senso nesta restrição do transporte e das mercadorias, mas muitas vezes pode até ser permitido, mas não haver, os aviões desapareceram e portanto, tudo que era peças rápidas estava a ser muito complexo. Penso que as coisas já estão mais estabilizadas e o que está a acontecer é a campanha está a prosseguir com normalidade. Também havia o problema das sementes e das plantas, algumas coisas que seriam enviadas do estrangeiro, serem limitadas na sua transferência, e isso, pelo menos no setor que eu conheço, está a conseguir-se. Portanto, a maioria do setor agrícola está a responder à capacidade de procura que existia, mas muitos deles desapareceu essa capacidade de escoamento. Depois podemos ver alguns que conheço que estão aqui que podem estar mais informados que eu. Portanto, o nosso problema agora é o preço, porque não sabemos se a logística vai fazer com que falte, por exemplo, a nível dos cereais, pode desaparecer o produto que vem do estrangeiro e é uma tragédia para os nossos produtores de animais, para a nossa alimentação que se faz com os cereais. O contrário, pode haver, por exemplo, impedimento de alguns cereais que andam na exportação irem para os destinos, por exemplo, para a África ou para o Médio Oriente, por não ter capacidade de descarga e são descarregados nos portos que estão ativos a preços muito baixos. Isso é uma das coisas que pode acontecer, é desajuste na oferta exatamente por causa da logística. E isso nós não sabemos, não fazemos ideia como é que isso vai ser. Estamos a tentar, com o governo e com a administração, tentar preservar ao máximo para que toda essa logística comercial não seja muito atingida. Mas isso não depende só de nós, exatamente porque os outros países vão ter problemas diferentes e se calhar não todos ao mesmo tempo. Portanto, por aqui me ficava. Em relação à nossa empresa em particular, como tentamos fazer também a pergunta, nós temos muito poucas pessoas, o nosso negócio é muito mecanizado, tentámos evitar, a primeira fase, o contágio entre as pessoas, já que tinha que a empresa trabalhar, não sendo um negócio que tenha muita proximidade, mas tem alguma, houve que disciplinar muito, fazer protocolos de segurança para que as pessoas conseguissem trabalhar com alguma segurança.
tentámos pôr o possível em casa, que é muito pouco, são administrativos e a gestão, e de resto tentar criar condições para que as pessoas tivessem o mínimo de condições e de risco para poder trabalhar. Teve que se aumentar um bocadinho a logística e dividir alguns trabalhos, autorizar coisas que não eram autorizadas, e isso foi muito interessante ver como as pessoas também se adaptavam. Era uma das coisas que eu gostava de saber também das outras empresas, mas já lá vamos. Mas, portanto, teve muito a ver com logística, teve muito a ver agora com capacidade de pôr a trabalhar as pessoas com segurança e deixar esperar que o tempo vá deixando que a logística se vá ajustando à necessidade. E no nosso caso, como disse, as commodities são as que têm menos impacto nesta primeira fase. Não sabemos nada do que é que vai ser a procura no futuro e temos a impressão que essa vai ser talvez o grande problema, vai ser o desequilíbrio aqui de procura e oferta. Eu acho que para esta fase o Gilman não está ainda, pois não. Não temos o Gilman. Eu se calhar vou aproveitar e posso fazer uns convites ad hoc. Estou a ver o António Quintela. António, podes entrar, podes participar? Vais ligar o teu microfone. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Força. O António Quintela é de uma empresa... Ajuda-me lá, António. Como é que é o vosso... a vossa... Já, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Estava aqui exatamente a ouvir os vossos comentários todos e as participações, e também aqui a pensar um bocadinho aqui naquilo que foi o nosso trajeto desde que começamos este período de crise. Começo por dizer que a empresa é uma empresa que está no setor da energia, distribuição de gás, das várias formas, granel, caramelizado e embalado. E naturalmente, como sendo um setor que é essencial, estamos obrigados a fornecimento e sentimos muito o peso dessa responsabilidade também, naturalmente, mas é para isso que cá estamos e queremos ajudar no que for possível. A empresa é uma empresa muito pequenina, tem uma empresa com 24 colaboradores. No momento 6 colaboradores, ou seja, 25% estão em casa, 3 por questões de risco e 3 de apoio à família. Em termos daquilo que é o peso, o que sentimos na nossa atividade, de facto, desde o início não houve nenhuma quebra, pelo contrário. Para já não estamos a sentir nenhuma quebra, porque naturalmente sendo um serviço essencial e a seguir aos alimentos, as pessoas acho que recorreram um bocadinho à procura de gás, com medo que pudesse haver aqui alguma falha no abastecimento. Felizmente não houve falha nenhuma e isso teve como consequência, naturalmente, num primeiro momento, um aumento até da faturação. Naturalmente que vamos sentir daqui para a frente alguma quebra, é normal, e a grande preocupação é o futuro, de facto, porque naturalmente dentro do setor da distribuição de gás, tudo o que é indústria, nós não temos um peso muito significativo na indústria, mas temos no canal Horeca e algum peso, e nessa área parou tudo naturalmente, não é? De qualquer maneira, nós felizmente também estamos um bocadinho mais centrados na distribuição junto do consumidor final e portanto aí não houve ainda uma quebra significativa. Naturalmente que a partir de agora, e sentindo que isto pode ter um impacto, um efeito, enfim, bola de neve em toda a economia, eventualmente temos que nos preocupar com o futuro e com o impacto a médio prazo. Eu diria só, para também não acrescentar muito mais do que aquilo que é o óbvio, realmente as nossas preocupações foram, sobretudo a nível do curto prazo, a preocupação com os nossos colaboradores, sobretudo porque, naturalmente, estando eles em contato com o consumidor final, tínhamos que ter todo o tipo de preocupação com a salvaguarda do seu bem-estar e da sua saúde e das suas famílias.
Fizemos dentro daquilo que era o possível. Julgo que até agora não houve nenhum constrangimento que significa que as coisas resultaram bem e estão a resultar bem. Julgo que as pessoas também sentiram essa responsabilidade de evitar o contacto físico e, portanto, também facilitam o nosso trabalho, o que é ótimo. E, naturalmente, que numa segunda fase, aliás, numa segunda preocupação é a garantia da cadeia de fornecimento de toda a gente. Infelizmente, este ano já vai no segundo episódio, enfim, com dimensões diferentes, naturalmente, mas quando houve aqui a crise dos combustíveis, nós também sentimos essa dificuldade e preparámos para eventuais dificuldades no fornecimento. Claro que as coisas agora são completamente diferentes, mas isso ajudou-nos também a preparar-nos um bocadinho. Como disse, a médio prazo, isto é curto prazo, são estas duas preocupações que nós temos. A médio prazo, de facto, é a sustentabilidade da empresa e da possibilidade de continuar a fornecer. Somos, como disse, uma empresa pequena, inserida num setor que, enfim, não tem a ver com a exportação, portanto estamos menos, é só o mercado nacional, estamos menos impactados com essa dificuldade que eu espero que seja conjuntural para todos, e é a possibilidade de exportar, tão importante para a nossa economia, mas a médio prazo eu acho que vai haver aqui um impacto que nos vai apanhar a todos e naturalmente que a sustentabilidade da empresa, dos colaboradores, é aquilo que nos preocupa mais, mas para já estamos bem. Queria deixar aqui um repto, porque ouvindo aqui o João e as preocupações do João, que me parece que partilho, sobretudo a questão do desperdício dos produtos agrícolas, acho que é muito importante e julgo que a reunião também poderia ir nesse sentido, de ver como é que nos podemos organizar a ajudar os setores com mais dificuldade, nomeadamente fazendo apelos ao consumo de produtos nacionais, enfim, eu acho que toda a gente pensa nisso, mas há que estudar um bocadinho como é que se pode pôr as coisas em marcha a funcionar, porque os produtos agrícolas, como o João diz, se as coisas não forem pensadas, mas planeadas e feitas rapidamente, enfim, os produtos deterioram-se e naturalmente que não há solução. Agora, da nossa parte, dentro daquilo que é a nossa capacidade de atuação, naturalmente estamos disponíveis para poder ajudar naquilo que se entender que for interessante, nós podemos fazer. Obrigado, António. Eu ia pedir ao Paulo Pereira, vou ativar o seu microfone, pode entrar. O Paulo Pereira tem uma empresa de energia e recentemente é gestor também de um lar de idosos. Uma situação a nível empresarial muito complexa também, de desafios e de capacidade de resolver problemas do dia-a-dia, inesperados, com o risco potencial da sua empresa ter problemas. Como é que está a tentar resolver, ou qual é a situação das várias empresas que tem? Ok, muito boa tarde a todos. Então, começando pela empresa Breve Circuito, que é a empresa de energias, portanto é uma empresa dedicada às energias, nomeadamente ao setor agrícola, ao regadio, também nas energias renováveis e na parte da indústria. Até o momento, qualquer um destes setores para nós ainda não notamos qualquer quebra, portanto as coisas estão a correr normalmente. Para a empresa em si, tivemos a empresa, pronto, tem poucos trabalhadores, esta empresa tem 26 trabalhadores, portanto temos 4 pessoas em casa, estão com os miúdos, precisam estar lá acompanhamento à família, transtorna-nos aqui um bocadinho a nossa atividade, como é óbvio, mas nada que não se consiga ir resolvendo. A Breve Circuito, pronto, felizmente não está ainda, espero que não venha passar por isso, a ter grandes quebras na faturação ou no volume de trabalho corrente. Em relação à residência sénior, lar de idosos, onde tive o prazer do Sr. Bispo, ao pouco mais de um mês, ir benzer o lançamento da primeira pedra do segundo
segundo lar de idosos, não sei se recorda, nos Riachos. Portanto, essa é a segunda unidade que estamos a construir. A primeira, de facto, é um ponto preocupante, portanto, é isso que nos está a preocupar mais, porque é uma situação, pronto, bastante complicada a nível dos utentes que lá estão. Felizmente, as coisas têm-se conseguido controlar no aspecto do vírus, se calhar também com um bocado de sorte, acho eu. Acho que nisto não é só o trabalho e as alterações que fizemos, que foram bastantes, que evitaram a propagação do vírus lá dentro. Ali tivemos, portanto, aquela empresa, a empresa chama-se Casal das Flores, tivemos ali uns acréscimos em termos de pessoal para garantirmos os custos, uns turnos seguidos durante 7 dias e de 12 horas, portanto tivemos com mais pessoas, portanto cresceu um bocadinho mais os custos. Tivemos mais custos com equipamentos EPIs necessários para os trabalhadores, com muita dificuldade. Penso que hoje conseguimos qualquer coisa do município de Torres Novas, que nos telefonaram a dizer que podíamos levantar qualquer coisa para de EPIs, que nem sabem o que é para os trabalhadores, mas temos vindo a comprar muitas máscaras, muitas luvas, muitos fatos, muitas desinfetantes para a instituição. Ali sim, penso que é onde está a maior preocupação. Também aquilo tem um componente de turismo e esse caiu. Nós tínhamos ali uma média de faturação, pode-se falar em valores, não são nada sociais. Teremos 4 por mês em média, que logicamente a empresa é a mesma, pronto, a residência ou o turismo. Aliás, estamos a apostar e estamos a apostar muito, estava tudo muito bem encaminhado para a partir de maio começar a vir alguns turistas do Norte da Europa para ali, para um componente do apoio também de saúde que caiu por terra. Pronto, vamos ter que voltar a lutar quando isto passar, a trazê-los novamente. Mas se não acontecer mais nada de grave em termos de Covid, penso que as coisas dão para ir controlando assim. Tem que se manter assim, está tudo ok. Obrigado, Paulo. Vou aproveitar um grande nosso amigo, Paulo Lopes, que está aqui, que é um dos... Vou pedir ao Paulo se ele pode intervir. O Paulo é diretor do núcleo da ACES do Algarve. Penso que é a região talvez das mais atingidas e já agora, talvez para nós não sentirmos que estamos tão maltratados, ver o que é que se passa no Algarve, Paulo. Como é que as coisas estão? Porque eu penso que se nós nos queixamos, eu imagino o Algarve. Olá, João. Boa tarde a todos. Olha, é um prazer, em primeiro lugar, participar nesta iniciativa da ACES no Santarém. De facto, passamos por um momento de grandes desafios que exige, desde logo, uma grande união de parte de todos. E esta experiência de podermos estar juntos e de podermos partilhar as preocupações e as experiências e as soluções que vamos encontrando é alguma coisa de fundamental para os dias que temos pela frente. João, respondendo diretamente à tua questão, o Algarve, neste momento, é de facto um caso absolutamente crítico. Absolutamente crítico. O tecido empresarial do Algarve é totalmente dominado pelo turismo, pela restauração e pelo imobiliário. Existe uma quarta componente que está relacionada a todas estas, que é a construção, que ainda vai andando assim ao relantinho, fruto de um estado de emergência que acabou por não tocar assim muito no setor da construção. Portanto, há atividades hoteleiras que decidiram suspender os investimentos e as obras estavam em curso. Há outras que acabaram por aproveitar o encerramento das unidades para prosseguir com as alterações que vinham em curso. Mas, na realidade, o Algarve está grosso modo parado. É uma situação muito, muito preocupante, não tanto pelo mês de março e abril e maio que estamos a viver, que é um mês em que a generalidade das empresas no Algarve e no país, especialmente aquelas que se viram diretamente afetadas pelo Covid-19, estão, de certa forma, anestesiadas. Mas é uma realidade muito preocupante agora a partir do mês de junho e julho. Eu diria logo a partir agora deste mês de maio, em que as medidas de restrição vão começar a ser levantadas,
porque a grande incógnita que está em cima da mesa neste momento é efetivamente o período de recuperação do mercado. E, portanto, esta pergunta, para a qual ninguém tem resposta, mas é a pergunta fundamental. Porque os sinais efetivos, o que é que nos dizem? Dizem que a recuperação do mercado vai depender daquilo que for o controle da pandemia. Portanto, quanto mais afastamento social existir, quanto mais tempo levar a chegar a vacina, pois mais dificuldade o mercado vai ter a recuperar. Logo no início destas intervenções, registrei uma nota muito curiosa e que a minha experiência vai exatamente no mesmo sentido, que os anos 2018 e 2019 tinham sido importantes para recuperar os níveis de atividade que existiam em 2017, 2008. Portanto, levámos 10 anos e isto é uma experiência que eu diria que vejo em muitas realidades empresariais. E, portanto, a grande incógnita que nós temos realmente pela frente não é o mês de março, que já passou, nem o abril, nem o maio, mas é o segundo semestre deste ano e o primeiro trimestre do próximo ano. Portanto, e isto dependerá, de facto, da rapidez com que a sociedade, ou melhor, a medicina, conseguir encontrar uma solução para controlar a pandemia e dependerá daquilo que é o volume de medidas que Portugal e a Europa conseguirem introduzir na economia. Diria que estas medidas são fundamentais precisamente para criar aqui um contrapeso no lado da procura, não é? Porque o que nós assistimos desde março, e eu estou a falar do caso da realidade do Algarve, que é aquela que tem maior proximidade, mas aquilo que nós assistimos foi uma ruptura no lado da procura, não é? No lado daquilo que é o lado da indústria, há uma ruptura no lado da oferta do ponto de vista de abastecimento, mas em grande medida estamos perante uma crise no lado da procura. E, portanto, estas medidas de injeção de capital no mercado, o tal plano Marshall, como se referiu também aqui durante este encontro, são medidas que vão procurar acelerar a recuperação do mercado. Mas nenhum de nós saberá quanto tempo irá demorar. E esta pergunta é bastante importante porque toca o lado da sobrevivência das empresas, não é? Porque se tivermos um período de recuperação do mercado que demora 6 meses, capacidade de resistência é uma, se demorar 9 meses a 1 ano é outra. E se neste momento temos a banca a dar a mão, é porque está por trás um Estado que está a garantir a maior parte das operações. E, portanto, todos nós nos lembramos que no final da última crise, esta foi também a reação do Estado português, não é? Mas houve uma determinada altura que isto acabou por ter que parar e o Estado não pôde continuar a alimentar as garantias bancárias que estava a apresentar e a banca, claro, aquilo que era a mão que estava a dar deixou de ter. E, portanto, temos realmente um grande desafio à nossa frente, que eu diria que vai exigir naturalmente muito trabalho, muito estudo e inteligência por parte dos decisores que estão à frente de empresas, que na sua generalidade são PMEs e, portanto, têm que estar realmente munidos realmente de muita informação e de muita capacidade de análise e decisão. E, em terceiro lugar, vamos precisar de muita confiança. Vamos viver tempos em que vamos realmente precisar de ter muita confiança em relação a um dia da manhã que muitas vezes parece-nos que está mais longe do que gostaríamos, não é? E pronto, e estamos na ACES também porque acreditamos que nesse dia da manhã nós estaremos sozinhos, não é? E, portanto, eu penso que esta mensagem também é uma mensagem bastante importante. É que, ao final do dia, esta luta não se trava individualmente dentro das nossas empresas. Todos nós temos que estar unidos nisto, uns com uns talentos, outros com outros, e temos que realmente entre nós procurar partilhar aquilo que temos para conseguirmos juntos ultrapassar os desafios que temos pela frente. Era um pouco isto que gostava de partilhar contigo, João. Obrigado, Paulo. A gente só pode desejar que as coisas realmente acelerem
para ver se isto tudo passa, este pesadelo, não é? Mas aproveitá-las também para ver se isto, provavelmente, como dizem, não vai voltar ao que era, não é? Provavelmente não vamos ter tempo só de esperar que passe e temos que fazer qualquer coisa para reinventar algumas destas situações. Estamos a começar pela nossa vida pessoal, que é interessante que este sentimento das nossas empresas muitas vezes agora confunde-se com o sentimento pessoal que nós temos em relação à vida também. Ele vai evoluir e está a evoluir muito rapidamente. Portanto, os critérios que nos organizavam também como gestores, mais uma vez a SES tem aqui um convite muito especial de nós cada vez mais não estarmos sozinhos a decidir e por isso a SES propõe sempre que sejamos ter sempre aqui um apoio e uma ajuda de Cristo a resolver algumas coisas destas que a gente não tem capacidade de resolver. E que isso se vê muitas vezes que não estávamos preparados, muitos de nós que achamos que estamos a dominar e vamos para velhos e achamos que já conseguimos prever tudo e tudo o que aparece, nós já conseguimos resolver e até limitamos os riscos e fazemos seguros e de repente aparece uma coisa que não tem solução à vista e que ninguém estava imune e temos de estar aqui todos escondidos, parece que fizemos mal a alguém. E isso é novo para nós nas nossas vidas, mesmo os mais velhos. E isso é muito interessante como nas nossas empresas se confunde um bocadinho também com a nossa vida pessoal. E é isso que é interessante ver. Agora eu ia fazer um pedido, se que alguém quiser participar, comentar, dar algumas dicas sobre aquilo que estamos a conversar. Eu não sei se conseguirem pôr a mão no ar, talvez a gente liga o microfone. Se quiserem escrevam. Eu não sei se vamos conseguir coordenar isto, porque eu só consigo ver 20 dos 40 e tal pessoas. Mas eu penso que eu ia aproveitar. Se quiserem, eu não sei se eu estou a ver as inscrições, porque isto é tantas coisas aqui à minha frente, não devo ter ferramentas para isto tudo. Posso dar uma palavra? Bora, Pedro Simão. Força, Pedro. Isto é a propósito de uma coisa que o Pedro Carvalho disse e que é um aspecto que me é muito caro. Eu pessoalmente, independentemente lá de alguma agricultura e indústria, enfim, estou ligado a umas IPSS que a minha família ajudou a fundar. E nós agora, como aquilo, as crianças e a parte dos velhotes e tal, que tem aqui tudo para casa, nós vamos ter que para poder baixar o que os pais pagam, vamos ter que fazer um layoff, algumas educadoras e não sei o quê. E o Pedro Carvalho há bocado estava a dizer, e é uma coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas tenham essa sensibilidade, os que podem, porque nem todos podem, alguns nem assim podem, não é? Que é layoff, a gente evita fazer o layoff. Quando é preciso fazer, foi o que ele disse, salvo erro, evitamos fazer o layoff. Eu acho que isso é uma coisa, é uma atitude correta, é uma atitude honesta, é uma atitude que o industrial que está a funcionar como deve ser, é uma atitude que não é só que fica bem, mas é a atitude correta. Portanto, eu queria deixar aqui um apreço, uma palavra de apreço. E depois também gostava só de dizer que esta história dos planos Marshall e não sei o quê, Portugal, nós temos que nos valer um bocadinho por nós, não é? No passado, já nós, sem plano Marshall, conseguimos ir para a frente. Outros países aproveitaram, agora se calhar é diferente, mas vamos ver. Agora, aquilo que mais eu não queria entrar agora nestas coisas mais políticas e tal. Vamos deixar aqui. Porque já obrigado, sabes, Pedro. Era isto, era a parte da ética e a parte de podendo
não pôr as pessoas de fora, quer dizer, como a gente tem uma empregada em casa e ela tem que ir para casa, pronto. E nós, se pudermos, continuamos a pagar daqui a 2 ou 3 meses, depois as coisas mudam e ela volta e a gente paga na mesma. Há pessoas que não podem, há pessoas que podem, mas quem pode não se deve encostar à crise, deve fazer consoante as suas possibilidades. É isso que eu queria aqui deixar, partindo daquela base do layoff. E que agradeço ao Pedro Carvalho ter falado nisso e fico com apreço por isso. Eu ia aproveitar o António Albuquerque, sei que também tem uma empresa de abastecimentos de hotéis, também deve estar com alguns problemas. António, podes-nos ajudar aqui a ver como é que está o teu negócio? Está mal, parámos basicamente. Parámos. Desde o dia 12 de março que as nossas vendas são residuais. Tivemos todos, inclusive nós, direção, que entraram em layoff e para nós é terrível mesmo, está a ser terrível. Não, os hotéis pararam de comprar, pararam de pagar e pronto, e foi a solução que encontramos, foi entrar em layoff. Claro que estamos a perspectivar o futuro, não sabemos quando é que ele será, mas estamos a tentar ter alguma perspectiva de futuro, perceber como é que o mercado vai evoluir nesta história do nosso negócio dos amenities, que é o que nós vendemos para os hotéis, é os gels, os shampoos, quem me conhece sabe o que é que eu faço. Mas para nós parou-nos o negócio, basicamente. Temos alguns pedidos de álcool gel, mas a fábrica não estava preparada para fazer álcool gel, estamos a começar a fazer álcool gel, já estamos a distribuir em França, porque a fábrica é em França, mas depois temos alguns pedidos dos hotéis para a reabertura, que será quando a perspectiva que se põe o ano acabou, o ano da hotelaria está perdido. Fala-se em que em agosto, julho, os hotéis com o mercado nacional apenas conseguiram fazer 30% a 40%, a maioria das cadeias hoteleiras não abrirá os hotéis todos, abrirá a metade, tanto os hotéis assim mais escondidos, mais pequenos, conseguirão talvez sobreviver, as cidades vão sofrer muito e achamos que vai ser bastante complicado este ano. Em novembro, se não houver o segundo surto que se fala, acreditamos que as coisas possam entrar em alguma normalidade, já é um mês com baixa ocupação, será ele semelhante essa ocupação e depois com a tendência para melhorar um bocadinho para o ano que vem, talvez o julho, agosto do ano que vem já se consiga os 80% que se conseguiu anteriormente em 2019. Porque o 2020 basicamente está perdido para a hotelaria. É o que eu noto em Portugal e em Espanha, porque nós também estamos em Espanha e lá é igual. Há alguma esperança aqui em Portugal que venham turistas espanhóis, mas eu acho que não vão vir, porque os espanhóis igual a nós estão a fazer o mesmo tipo de campanhas, eles estão a dizer, fica em Espanha, não vá para lado nenhum, deixe cá o seu dinheiro, como nós fazemos cá. Portanto, eu acho que nós vamos ter no mercado português pouco, porque não vão ter dinheiro, porque não vão ter férias, mas pode ser que julho e agosto dê alguma coisa, mas será muito pouco. Obrigado, António. Vamos passar agora, talvez, ao Sr. Bispo. A ASEG é uma associação cristã, é uma associação que tenta ligar a pessoa humana ao empresário, ao administrador. Queria também falar com o Sr. Bispo numa pergunta: como é que a sua empresa, não sei se posso dizer assim, mudou também de um dia para o outro? Como é que tratar das suas ovelhas, como é que resolve num problema destes, de tantos desafios? Permita-me este tipo de perguntas, mas como é que é a vida de um bispo hoje em dia? A primeira preocupação foi de colaborar na defesa da vida das pessoas. Essa atitude, essa preocupação foi generalizada e, portanto, entre os bispos em Portugal, entendemos-nos que tínhamos que compreender a necessidade de corresponder àquilo que o governo dizia e, portanto, resolvemos parar com as celebrações comunitárias para a defesa das pessoas e, portanto, fazemos chegar a mensagem cristã através dos meios telemáticos
à casa das pessoas pelas redes sociais e pela, enfim, pela televisão também, e foi a primeira atitude que tomamos. Depois, salvaguardar o apoio também e o acompanhamento através das instituições, que são a nossa preocupação, porque essas não podem parar, e através dos grupos Cáritas e grupos sociocaritativos e vicentinos que estão no terreno e continuam, no meio das dificuldades, a apoiar de uma forma mais segura possível, mesmo alguns grupos que precisavam tomavam refeições em espaços paroquiais durante todas as semanas e em algumas paróquias todos os dias, esses grupos, essas pessoas, continuam a ser apoiadas através de refeições que são entregues em mão e as pessoas depois comem, levam para as suas casas e comem em casa. Portanto, há uma preocupação de assegurar estes apoios e estamos a ponderar como devemos de funcionar agora, estamos a medir a oportunidade para nos colocarmos a apoiar aquelas pessoas que vão ficar sem rendimentos e que já não só já adivinhamos, como algumas já sabemos que vão aparecer. Aliás, nós temos na nossa Diocese de Santarém, além daquelas que famílias que estavam a ser apoiadas, algumas pessoas que estavam a ser apoiadas em diversos cáritas paroquiais, nestas 3 semanas já apareceram 18 pessoas a precisar de apoio para sobreviver. Portanto, estamos a tentar corresponder naturalmente a essas necessidades. Depois, os priores têm acompanhado muito bem, na sua maioria, o seu rebanho, as suas comunidades cristãs, através das muitas mensagens, das redes sociais, dos grupos que estabelecem e quase diariamente estão sempre em contacto mandando mensagens e, portanto, esta crise levou a que na Igreja se desenvolvesse imenso as comunicações e formas de estar na vida. Muitas reuniões que seriam feitas, e não há pastoral sem reuniões, muitas das reuniões que nós fazíamos foram resolvidas por estes meios que agora estamos também aqui a fazer, que é através das redes sociais e destas plataformas que estão ao dispor e que nos servem para nos tornar próximos e tomar decisões. Naturalmente que há desafios permanentes no que diz respeito ao culto que não se deixaram de fazer, nomeadamente o acompanhamento nos funerais, de uma forma, enfim, mais reduzida, sem, enfim, daquilo que é possível fazer, acompanhar as famílias nos cemitérios. Não podemos corresponder àquilo que era desejável fazer. Ainda hoje tive o conhecimento de um padre da minha Diocese de Santarém que faleceu hoje, amanhã. Lá irei então a fazer uma missa privada só para algumas pessoas da família e depois acompanhar ao cemitério também, mas de forma também aconselhada, que é estar com poucas pessoas no cemitério nestas situações. Temos pena, mas também desejamos muito que esta crise seja superada para a felicidade e contentamento das pessoas. Naturalmente, ninguém é feliz sozinho e a dimensão da fé cristã é uma componente extremamente importante para fortalecer o gosto de viver e o gosto de viver uns com os outros e de uma vida partilhada e de assumir a missão da forma mais inspirada e com todo o sentido. E, portanto, cá estamos a aguardar, vamos pensar também em termos gerais, na Conferência Episcopal, como é que, e a partir de que momento, é que vamos fazer uma abertura das igrejas e de alguma das celebrações também, de uma forma progressiva, imagino eu, com o número de pessoas, para as pessoas terem, enfim, usufruírem daquilo que é o seu espaço, que é que tem direito, que é as suas igrejas, não é? As igrejas não são do povo, são para o povo cristão, para poderem rezar, e portanto só se fecharam, só se pararam as celebrações por razões de segurança, mas logo que haja prudência e segurança para abrir, obviamente que faremos, e os padres estão desejosos que isso sim aconteça, porque a vida pastoral
não faz sentido senão de forma de facto muito presencial. É necessário marcar ao vivo a dimensão sacramental da fé. E cá estamos então a fazer este acompanhamento. Meu Bispo, vou também aproveitar para fazer a pergunta. Acha que esta crise vai trazer uma maneira diferente de olhar a nossa atividade como empresários? Acha que as pessoas são mais solidárias, são menos solidárias, têm capacidade de trazer para as suas decisões este espírito que nos é pedido como cristãos? O que é que acha? Acha que este medo da morte, o medo da doença, vai interferir também nas decisões dos empresários? Bem, esta crise que estamos a viver importa digeri-la cristamente. E porquê? Por causa da dimensão da esperança. De facto, era um assunto que também tinha aqui no alinhamento daquilo que tinha mandado. E, portanto, também é para as empresas. Ou seja, nós precisamos da esperança como qualidade humana e como virtude para nos colocarmos frente à vida, dando e descobrindo sentido para ela. E, portanto, quando estamos numa situação de crise em que parece não haver sentido, então faz lembrar aquela célebre frase lá do Abraão, que é ter esperança contra toda a esperança, não é? Ou seja, há uma esperança que se fundamenta então numa atitude crente. Ou seja, já não é só a esperança porque se tem cálculos feitos, mas fundamenta-se de facto numa atitude crente, que é esta, é que Deus quer que o homem seja feliz, Deus quer que o homem tenha progresso, tenha êxito e que tenha em si, nas suas mãos, a responsabilidade de aperfeiçoar o mundo. Estamos absolutamente convencidos que Deus quer isso. E, portanto, Deus não deixou de confiar no homem. Digamos, o homem confia em Deus se é crente, mas Deus continua a entregar nas mãos do homem a responsabilidade de conduzir o mundo. E conduzir o mundo, conduzindo a sua vida, conduzindo empresas, conduzindo trabalho. E temos, da perspectiva cristã, que é diferente de alguma perspectiva do Antigo Testamento, o trabalho não é um castigo, o trabalho é mesmo necessário para que haja bem comum, para que haja bem-estar para a humanidade. Sem trabalho não há nada. Isto é extremamente importante, quer para o trabalho mais modesto ou mais simples, quer para assumir grandes responsabilidades. Há, portanto, uma espiritualidade também do trabalho, no sentido não só daquilo que a pessoa precisa para governar a sua vida pessoal ou familiar, mas no sentido da própria realização pessoal. Quem trabalha realiza-se e quem trabalha colabora com o bem comum da sociedade em que está. Ora, desejamos muito que haja trabalho e que ele aconteça com esta amplitude. Da questão das empresas, acho muito importante o diálogo que está aqui estabelecido, porque, como já foi dito, e eu sublinho, ninguém é feliz sozinho. Nós somos felizes uns com os outros e, portanto, os empresários fazem muito bem em dialogar, em partilhar entre si e, portanto, numa atitude crente, havemos de descobrir o sentido disto. A coisa pior que pode acontecer a um homem ou mulher é, a certa altura, perder o sentido da vida. Isso não pode ser. Se é crente, bem, isto pode cair alguma coisa, mas eu não posso destronar da missão de vida que Deus me deu. Portanto, temos vida e, portanto, temos que acreditar que há uma saída. Não é? E, portanto, Deus quer que esta esperança exista no nosso íntimo, o que nos leva a abraçar a vida com todos os desafios. E, por isso, nós acompanhamos, digamos assim, nós, ministros, padres e bispos e diáconos, acompanhamos os empresários, como acompanhamos trabalhadores, como acompanhamos todas as famílias, nesta atitude positiva, fundamentada, que é de tudo fazer para que haja êxito. Dois aspectos, eu gostava de salientar dois aspectos nesta linha da esperança, que é, se ela por um lado se baseia na fé, porque se acredita que Deus continua a confiar-nos responsabilidade, por outro lado, pela frente, temos a necessidade que essa esperança
nos coloca numa linha de bondade e de justiça. A bondade é necessária e a justiça também. Ou seja, toda esta esperança baseia-se num bem que é para todos. E por isso tudo o que se puder fazer de partilha, e partilha às vezes é uma partilha de palavra, de aproximação aos operários, aos trabalhadores, e partilhar com eles as dificuldades para que eles saibam o que é que está a passar e estejam dispostos a uma postura de responsabilidade e saberem cada um deles que o mundo também depende deles, obviamente, tudo depende de cada um, cada pessoa que se eleva do seu trabalho e leva o mundo consigo. É bom essa partilha, é bom esse sentido, é muito justo partilhar as dificuldades, como é justo partilhar as alegrias que se têm. E, portanto, a bondade e o sentido de justiça, penso que devem estar presentes nesta atitude de esperança e, portanto, é bom que no sentido do trabalho que se realiza numa empresa haja um bom ambiente onde dê gosto de desenvolver esse trabalho. E esse bom ambiente faz-se com pessoas que o cultivam e que o promovem. E, portanto, eu espero muito que os empresários não desistam e ainda que haja paragens de meses, ainda que haja dificuldades tremendas pela frente, mas, enfim, do ponto de vista humano, os sinais que recebemos, hoje mesmo, os sinais da comunicação social que temos, dizem-nos que a partir do mês de maio começa a haver alguns elementos de funcionamento na sociedade. E, portanto, temos alguns indicativos que são elementos de esperança, digamos assim, de esperança humana, que nos vem da governação e do Presidente da República e de outros elementos da sociedade. Espero que sim, que se confirmem, mas ainda que não se confirmem, nós não podemos desistir de viver e de manter uma postura de acreditar que se Deus nos quer cá é para alguma coisa de bem e Ele não desistiu e nós também não podemos desistir. Obrigado, Sr. Bispo. Eu ia aproveitar as suas palavras para exagerar um bocadinho do tempo, mas como ganhámos um dos palestrantes, as suas palavras levaram-me a pensar que eu também queria pedir esse comentário ao Pedro Carvalho. Eu senti na nossa empresa uma responsabilização dos colaboradores que eu não estava à espera. Foi-lhes pedido muita disciplina, foi-lhes pedido algum trabalho diferente e eu não estava à espera de tanta concentração. As pessoas estão mais concentradas no seu trabalho. Vejo as equipas a quererem que as coisas corram bem, como eu não tinha no passado. A gente tinha sempre alguma tensão com os funcionários. Parece que essa tensão baixou. Isso para mim foi uma experiência também muito interessante, de a gente perceber que as pessoas também em situações de crise ou de aperto, como a gente diz aqui na nossa zona, também se reinventam, se renovam e podem dar muito mais daquilo que têm lá dentro, que muitas vezes no seu dia-a-dia, na sua vivência, nós não conseguimos ver isso das pessoas. Vi coisas nas pessoas que eu não estava à espera. Não sei, queria que o Pedro partilhasse isso quando tem grupos muito grandes. Se sentiu um ambiente diferente na empresa desde desta ameaça, que é uma sensação de ameaça que a gente vê permanentemente. As pessoas a comportarem-se como a não querer deixar que a empresa falhe, porque sentiram também, assumiram a responsabilidade coletiva do grupo. E muitas vezes havia aquela ideia que o patrão e os empregados podiam ser equipas diferentes. Penso que há aqui uma unidade que está criada, talvez pelo medo, talvez pelo desconhecimento, que eu não sei se é geral nas outras empresas, e gostava, para terminar, só rapidamente, se partilham dessa sensação, se é só uma mera imaginação de quem está, às vezes, a ver as coisas de forma diferente. Pedro. Bom, vamos a ver. Nós, em condições normais, enfim, como é uma equipa já enfim, infelizmente com alguma dimensão, temos uma preocupação em que as pessoas estejam informadas. Há procedimentos específicos de fixação de indicadores de gestão que estão obrigatoriamente ao alcance não só das equipas de direção da empresa, mas depois aos níveis de encarregados, e mesmo algum tipo de informação que vai sendo cada vez mais alargado
aos colaboradores que estão interessados em ter informação. Numa altura destas, crítica, como todos vivemos, é natural que se reforce essa proximidade entre os vários níveis de direção e todo o resto de colaboradores. Desde logo enfim, naturalmente, isso não interessa entrar em detalhe, mas com uma série de medidas que tomamos para salvaguardar a saúde das pessoas, que foi desde proibição de viagens ao exterior, ou mesmo para clientes internos ou externos, visita de fornecedores que venham de fora para entrar na empresa, procedimentos, por exemplo, de motoristas que vêm entrar na nossa fábrica de países onde a situação é bem mais complicada, portanto, controle diário de temperatura, alteração da disposição dos postos de trabalho para salvaguardar a distância regulamentar, que hoje é conhecida, o controle da temperatura diária, como já disse, enfim, uma série de intensificação do controle médico, etc. Mas o que é certo é que numa situação crítica como aquela que vivemos, nós tomamos algumas medidas e temos tido mais cuidado na informação que temos dado às pessoas. E quando se tratou, por exemplo, de a primeira parte deste grupo de pessoas que estão em casa por motivos, enfim, de férias neste caso, de acordo com os critérios que há pouco referi, tivemos o cuidado de, mesmo a administração, somos várias pessoas na administração, mas separámos para cobrir todos os turnos. Isso foi uma coisa que durou 2 ou 3 dias, porque há turnos que entram às 4 da tarde, há outros que saem às 7 da manhã, etc. E fizemos questão de falar com as pessoas, explicar-lhes o que é que estava a passar, quais eram as preocupações da empresa e de, naturalmente, deixar-lhes também uma palavra de esperança de que, enfim, não estamos a ver passar as coisas, mas estamos a tentar reagir em conjunto com eles e, portanto, e que em último, e que, sobretudo, estamos à procura de soluções que permitam a sustentabilidade da empresa, mas, em paralelo, permitam a salvaguarda dos empregos, dos postos de trabalho de todas essas pessoas. E depois de cada uma dessas ações, promovíamos o diálogo, ouvíamos as pessoas, as questões, as dúvidas e tentávamos dar resposta dentro daquilo que pedíamos, não deixando, contudo, de dizer que neste momento há muita incerteza, mas que iríamos estar, portanto, a acompanhar com eles e iríamos continuar a dar a informação. Portanto, enfim, este é o testemunho que posso aqui deixar. Mas nota-se, enfim, para concluir, mas nota-se de facto que o que é normal, enfim, numa situação de crise, que há uma consolidação dos laços que devem existir entre toda a equipa da empresa, desde qualquer trabalhador, à administração, aos vários departamentos, direção de departamentos, etc. Muito bem, Pedro. Eu queria pedir, por último, ao Jorge Líbano Monteiro, que é o secretário-geral da ACES, que nos dê aqui umas palavrinhas também para nos ajudar aqui a concentrar nos nossos deveres. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem muito pensamento, mas eu acho que a ACES tem aqui coisas que eu convidava, quem ainda não conhece o projeto, de saber o que são as propostas mínimas para começarmos a ter alguma curiosidade, quais são as experiências de outras pessoas, no fundo, que a ACES tenda a ligar essas ideias, essas boas práticas. E eu gostava de dar a palavra ao Jorge para, antes de encerrarmos, deixarmos aqui o testemunho da experiência da ACES. Jorge.
Muito bem, obrigado, João. Olha, primeiro de tudo dizer que é um enorme prazer estar nesta conversa online, como chamamos, e dizer que o João se revelou aqui um anfitrião extraordinário. Vou para jornalista. Isto, se a agricultura acabar, vou para jornalista. Passar a palavra, a dar entradas e saídas. Portanto, João, também, se algum dia quiseres sair da agricultura, tens aqui sempre a possibilidade de Vou entrar para jornalista. na rádio e fazer estes programas assim em direto. Não, da parte da ACES, o que é que nós temos tentado fazer a nível nacional? Temos tido algumas conversas destas, são sempre conversas muito ricas e a ACES é mais uma procura criar comunidades de pessoas e, portanto, temos tido muitas conversas à volta deste tema, no fundo para partilhar experiências, porque há realidades muito diferentes, como estão hoje aqui. Há pessoas muito aflitas, há outros que não estão, como se viu também aqui neste fórum. E, portanto, a nossa ideia é juntar as pessoas e encontrar aqui boas práticas e partilhar o que é que se está a fazer, como é que se ultrapassaram algumas dificuldades. E isso tem sido muito interessante, essa partilha que temos vindo a fazer ao longo de vários grupos, quer a nível de núcleos, quer nos grupos Cristo na empresa, que são a nossa expressão mais base, onde são grupos de 8 pessoas com um assistente que reúnem todos os meses e que possibilitam precisamente ter esta intimidade para poder partilhar o que é que está a acontecer e ter outros pares que nos ajudam também a perceber qual é que é o caminho que pode ser seguido. Portanto, entre estas lógicas mais de núcleo, a lógica dos grupos na empresa, e também temos trabalhado muito as empresas familiarmente responsáveis que estão certificadas, também temos trabalhado muito esta lógica de partilha de experiência e o que é que se pode avançar. Mas eu penso que aqui a grande mensagem, que a ACES não tem uma lição para dar, mas eu acho que a grande questão, e o que o Sr. Bispo também há bocado falou, é de cada um de nós não desistir, não é? E não desistir e ter a esperança que esta crise vai se ultrapassar, como já se ultrapassaram outras, e que a ação de cada um é essencial para ultrapassar essa mesma crise. Costumo dizer que se neste momento a linha da frente são os profissionais de saúde, aqueles que estão a combater a crise sanitária, a próxima crise que já começou, que é a crise económica, quem vai estar na linha da frente são os empresários e os gestores. E, portanto, são esses que têm que chegar à frente, são esses que têm que dar o exemplo, são esses que têm que estar no campo de batalha para se ultrapassar a crise. Já foi assim na crise anterior e vai ser assim também nesta. E por isso aqui a grande questão é como é que nós nos animamos uns aos outros, é como o Sr. Bispo disse, a termos esta esperança que vamos ultrapassar a crise e que vamos ter dias melhores e dias mais fáceis. Não vai ficar tudo bem, como alguns dizem, que é uma frase que eu não gosto nada, vai ficar tudo bem, não. Vai ficar melhor de certeza, porque vamos construir um novo futuro e é nessa lógica que temos de trabalhar cada um no seu espaço e para dar esta mensagem assim que gostava de transmitir. Muito obrigado. Então, por isso, fizesse um pequeno resumo. Deixa de ouvir. Deixa de ouvir também. A internet está a sair abaixo. É a visão. Estão a ouvir agora? Está a ouvir, sim. Agora está bom, está bom. Tá. Está bom. João. João. Estão a ouvir? Vamos ouvir o Pedro, sim. O João, está a ouvir? Estou a ouvir. Estás a ouvir? Sim, sim. Tu queres acabar, acho que já são horas, mas eu só queria dizer uma palavra final que não tem nada de especial. É apenas de agradecimento. Agradecer a ti e ao Jorge, que se calhar, não sei quem é que coordenou isto. A SES? É o Jorge. Quem é que coordenou isto, mas foi uma ótima ideia. E até talvez fosse bom repetir, porque repetindo, talvez se lá trazendo, conseguir trazer mais gente, e depois quando a gente voltar ao face a face, essas pessoas venham também. De modo que agradecer sempre a ti, tu és um diretor fantástico, ao Jorge, a todos os presentes e de uma forma particular ao Sr. Bispo, que é sempre uma presença boa,
sã, muito tocante e que nos ajuda a ser melhores. Muito obrigado a todos, pela minha parte. Obrigado, Pedro. Da minha parte. Então, Perdemos a voz do João? Mas temos a voz de Vossa Excelência? Vamos agora. Acho que perdendo. João, consegue, se calhar desligando a câmara, consegues ter mais rede para fechar. Falta só talvez. para fechar. Vamos ver. Ó João, está-me a ouvir? Estou. Ah? Consegues agora? Estão-me a ouvir agora? Sim, sim. Então Olha, pronto, João. isto é sinal que está na hora de terminar. Ficas bem na fotografia. Então é para dizer que eu vou passar a palavra ao seu Bispo para fazer o encerramento e nos dar também a sua bênção final, que também nós precisamos agora nesta fase. Senhor Bispo, pode ter a palavra, que eu já me estou a mandar cortar a voz e a imagem, já chegou o tempo. Sim, senhor. Então, uma palavra final é dizer que uma das missões que temos assumido nestes últimos dias, no último mês, tem sido a oração pelas pessoas que estão envolvidas nesta crise e, portanto, também pelos empresários, também pelas empresas e, obviamente, pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que nos lares de idosos e nas famílias estão a apoiar as pessoas mais idosas. E, portanto, isso tem sido todos os dias motivo da nossa oração. E, portanto, os empresários podem contar com esta dimensão de oração na pessoa dos bispos, na pessoa dos sacerdotes, na oração oficial da Igreja, faz parte diariamente esta intenção. E, portanto, é bom sabermos que não estamos sozinhos, mas que há diariamente uma oração. Alguém me lembrou estes dias o discurso do presidente Reagan na Assembleia da República em Lisboa, quando me visitou, que disse de uma forma, enfim, uma frase bonita, dizendo que o poder dos pastorinhos de Fátima era maior que o exército dos Estados Unidos. O que é que isso se referia? Referia-se a um poder interior, a graça da fé, do acreditar, da confiança, da estabilidade, num horizonte de fé que nos leva até à própria eternidade. Isto é, a vida tem que fazer o mesmo sentido. Para a vida neste mundo, que é a linguagem do Evangelho, é a concretização do reino, que Cristo nos indica, mas que é, de facto, de fazer disto o melhor possível, do bom ambiente entre as pessoas, obviamente, mas num horizonte também que nós acreditamos que nos leva ainda mais longe. A Páscoa nos abre um horizonte ainda mais longe e, portanto, rezamos por todos e podem os empresários, os que nos acompanham nesta conversa partilhada, nesta reflexão partilhada e todos os outros podem contar que estamos preocupados com os trabalhadores, mas obviamente com os seus espaços de trabalho, que são as empresas e os empresários, obviamente. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo a correr muito bem.